Bom dia, estamos começando mais um devocional e já queria pedir a você que avisasse aí o pessoal. Estamos chegando. Você reservou esse tempo para ouvir o Senhor. Você tem desejado a presença do Senhor e hoje você... Bom dia, Marcelão, Pastor Marcelão. Estamos já ao vivo pelo Instagram, pelo canal da NASA Sul, também no canal do YouTube e ao vivo também no Instagram. Paz, Lian. É isso mesmo, eu li certo? Sejam bem-vindos. Souza. Quem mais que eu estou vendo? Vamos dar início, irmãos. Aproveitar que nós estamos aqui já. Vamos ganhar esse tempo falando sobre a palavra do Senhor. Queria desafiar você hoje a prestar bem atenção naquilo que a gente vai falar por um motivo muito forte. Nós vamos falar sobre um assunto dos mais importantes, Cicleide, da Bíblia. Nós vamos falar sobre um dos assuntos mais importantes da Bíblia. E você já podia abrir a sua Bíblia se você quer acompanhar comigo, se você quer estar sempre conferindo. Nós vamos no texto de Mateus 17, tá bom? Então você pode abrir lá, é o texto que fala sobre a transfiguração. Vamos lá. Nós vamos hoje falar sobre um assunto muito importante, talvez um tema central da Bíblia, aquilo que é mais, tertuliana, importante na palavra do Senhor. Esse texto que nós vamos falar, de Mateus 17, e aí vamos fazer outras referências também, mas vamos girar em torno desse tema, é aquele texto que fala sobre a transfiguração de Jesus. É um texto, para muitos, difícil de compreensão, que fala sobre Jesus conversando com Moisés, conversando com Elias, e Elias e Moisés já estavam mortos há muito tempo. Os discípulos ficam impressionados, Jesus aparece de uma forma diferente, ele está com o seu rosto diferente, com as suas vestes diferentes, uma coisa resplandecente e gloriosa. Os discípulos estão vivendo um momento difícil e os discípulos ficam impactados com aquilo. O texto de Mateus 17, vamos começar fazendo uma leitura rapidamente. Depois que eu ler, irmãos, eu vou precisar... Eu falhei aqui, esqueci de colocar um dos telefones no carregador. E o pessoal que está aí no YouTube está correndo o risco de sair da transmissão, não vai acontecer. Eu vou correr ali e vou pegar um carregador rapidinho. Mateus 17 fala o seguinte: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro e os irmãos Tiago e João e os levou, em particular, a um alto monte. E Jesus foi transfigurado diante deles. Seu rosto resplandecia como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se o Senhor quiser, farei aqui 3 tendas. Uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me alegro, em quem me agrado, escutem o que ele diz. Ao ouvirem aquela voz, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Jesus aproximou-se e tocou neles, dizendo: Levantem-se e não tenham medo. Então eles, levantando os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Mateus, capítulo 17. Por favor, me dê um instante, eu preciso aqui colocar o pessoal do YouTube, o aparelho no carregador. Eu vou pegar aqui rapidinho, não demoro. Se vocês estão chegando agora, não estranhem que não estão me vendo.
Eu vim pegar aqui o carregador do telefone rapidinho. Já estou voltando. Coisas que acontecem por conta da nossa limitação. Nós somos falhos, irmãos. Mas Deus é poderoso para agir através até mesmo das nossas fraquezas, das nossas dificuldades. Vamos aqui, o pessoal do YouTube caiu da transmissão, hein? Vamos tentar reconectar novamente. Se você está acompanhando pelo Instagram, peço que tenha um pouquinho de paciência. Pessoal do YouTube, pode me dar uma vez aí um ok, dizendo que estão me ouvindo, por favor? Deixa eu aguardar aqui o pessoal do YouTube confirmar. A gente está falando sobre Mateus 17, tá? Ok. Sim. Ótimo. Tá bom. Então nós lemos Mateus 17, aquele texto que fala sobre a transfiguração. Bênção. E eu considero um texto um pouco difícil por conta das coisas estranhas que acontecem ali, né? Não sei se você concorda comigo, mas Deus às vezes faz coisas estranhas e isso sempre nos mostra alguma coisa. Bom, eu disse para vocês que a gente vai falar hoje sobre um tema central da Bíblia, muito importante para mim e para você. A gente separou esse tempo e a gente quer buscar o Senhor e vamos nos focar aqui no tema. Jesus aparece falando com Moisés e Elias. Como assim? Primeiro, é estranho porque Moisés e Elias já tinham morrido, não é isso? Embora a Bíblia não tivesse dito que eles haviam morrido, mas a gente sabe, eram pessoas como nós. A Bíblia fala especialmente sobre Elias, dizendo que era homem sujeito às mesmas tentações. Mas Elias vai para o céu numa carruagem de fogo. E Moisés, a Bíblia faz assim um mistério quanto à morte dele, porque diz que ele sobe no monte e não foi mais visto, né? E aí Moisés está conversando com Jesus agora e Elias também. Mas como isso é possível, né? Tem gente que olha para esse texto e fica imaginando que Jesus estava falando com os mortos, mas a gente sabe que os vivos não falam com os mortos e os mortos não falam com os vivos, não é isso? Pessoal, o YouTube está travando. Vocês estão achando que o YouTube está travando aí? Porque vez por outra mostra para mim que está sem conexão. E aí volta. É isso mesmo? Se tiver difícil no YouTube, você pode ir lá no Instagram. Acho que no Instagram, pelo menos, não está dando para mim nenhuma mensagem ruim. Um texto difícil. Jesus está falando com Moisés e Elias. Alguns vão dizer o seguinte: aquilo ali foi uma visão que os discípulos tiveram, tá bom? Então, alguns explicam isso dessa forma. Pedro, Tiago e João tiveram uma visão de Jesus na sua glória conversando com Moisés e Elias. Alguns outros dão a entender, dão uma explicação um pouco mais elaborada. Dizem que possivelmente Moisés já havia sido ressuscitado por Deus, que deixa eu colocar o YouTube no Wi-Fi aqui para ver se melhora. Que Elias estava no reino celestial porque foi na carruagem de fogo e então por isso eles estavam em condições ali de realmente estar conversando em pessoa com Jesus, mas já ressuscitados, né? Já com os seus corpos glorificados. Eu não sei o que foi que aconteceu ali, mas eu sei que aconteceu. E parece que nem o pessoal que estuda bem chega a uma conclusão definitiva, né? O texto não se preocupa em explicar exatamente como foi. Mas o que a gente aprende daquela lição? Que lição a gente tira daquela situação? E isso é muito importante para nós. Jesus está conversando com um representante da lei, Moisés. Moisés, vocês sabem que recebe de Deus a lei e transmite para o povo. E ele então fica, né, na cultura do judeu, do israelita, né, no imaginário ali do povo de Deus, como sendo aquele representante da lei. Ele é admirado como aquela pessoa que, por meio de quem a lei veio, né, foi instituída, foi dada ao seu povo, então extremamente respeitado. Ele falava, né, Deus falava com ele, Deus ministrava ao seu coração.
e ele então retransmitia para o povo, né? Isso aconteceu por bastante tempo. E ele, além do mais, Deus o usou para tirar o povo da escravidão do Egito e levar para a Terra Prometida. Embora ele mesmo não tenha entrado, né? Foi Josué que entra com o povo. Se você leu lá a história, você lembra disso. Então Moisés é uma figura muito importante para o povo de Israel. E então para o discípulo judeu olhar para Jesus conversando com Moisés, isso tem um significado que remete a esse ministério de Moisés, né? Esse ministério da lei, essa instrução de Deus que traria as pessoas vivendo daquela forma para a presença de Deus. Então essa é uma das primeiras coisas que a gente pode associar nessa passagem, é a presença de Moisés remete à aliança de Deus com o povo através da lei. E Jesus estava conversando com Moisés. Então, o que as pessoas vão falar a respeito disso, né? O que os comentários bíblicos, por exemplo, apontam? Moisés instituiu a lei, né? Claro, Deus através de Moisés. E aí Jesus vem agora conversando com Moisés, é como se Moisés estivesse vindo até Jesus e aí, a partir de Jesus, agora houvesse uma nova aliança. Aquela ideia no imaginário judeu de que Moisés não havia morrido, aquele ministério da lei continuava vigente até agora. Não sei se você está pegando a ideia, mas isso é coisa da cultura judaica. Então, Moisés vigorava, né, até ali. E aí é como que Moisés então estivesse, uma vez que a lei aponta para Jesus, então Moisés estivesse ali agora chegando em Jesus e a partir de Jesus viesse a nova aliança através do seu sangue. A Bíblia fala em Gálatas capítulo 3, 24, isso sobre a lei. A lei concluiu o seu ministério. Desculpa, eu estou preocupado aqui com a conexão do YouTube, irmãos. Eu imagino que está bem difícil para você que está no YouTube, tá? Se você pode ir para o Instagram, acho que lá tá bem melhor, tá? Voltou aí no YouTube. Tem 8 pessoas visualizando no YouTube. Se vocês quiserem ir no Instagram, parece que a conexão lá tá melhor, tá bom? O texto de Gálatas 3:24 mostra que a lei serviu de aio, um tutor, alguém que aponta, direciona, que cuida, ensinando até que viesse Jesus. A lei nos direcionava para Jesus. Então Moisés encontrando com Jesus ali é quase como uma transição, né, de dizer, bom, a lei apontava para Jesus, Jesus está aí, então agora o foco, a aliança é em Jesus. E a Bíblia também deixa muito claro isso em vários momentos, que a nossa aliança é em Cristo Jesus. A lei não consegue nos fazer viver como Deus quer que nós vivamos, ao contrário, a lei aponta o pecado e o pecado traz a morte, né? Então Jesus, mesmo em uma passagem de Mateus 5,17, ele diz, não pensem que eu vim para abolir a lei. E aí você pensa, poxa, então como é isso? Jesus diz, eu vim para cumprir a lei. Então Jesus cumpre a lei. Em Jesus a lei é cumprida e nós que vivemos em Jesus, então nós vivemos de modo que agrada ao Senhor, porque nós temos essa aliança em Jesus, essa aliança que realmente permite que as pessoas sejam purificadas e vivam no relacionamento verdadeiro, íntimo, próximo com o Senhor. Romanos 7,6 diz o seguinte, agora, porém, estamos livres da lei. Você já pensou sobre esse texto? Agora, porém, estamos livres da lei, pois morremos para aquilo a que estávamos sujeitos, para que servamos de maneira nova. Morremos para aquilo a que estávamos sujeitos, para que sirvamos de maneira nova. A Bíblia está falando sobre estarmos livres da lei. Qual é essa maneira nova? O texto continua, segundo o Espírito. E não da maneira antiga, segundo a lei. Mais adiante, em Romanos 8,9, vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele.
bem claro, irmãos. Romanos 8,13, um pouco mais adiante no mesmo capítulo. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Então a pergunta hoje para mim e para você é: estamos livres da lei? Estamos vivendo uma vida que opera em nós não mais aquela lei para o pecado e para a morte, mas vivemos a lei da liberdade em Cristo Jesus? Eu passei muitos anos, não sei qual é a sua história, bem triste e preocupado em relação ao meu relacionamento com Deus, porque eu lia a lei, lia o Antigo Testamento, lia a Bíblia e eu não conseguia ver aquelas coisas acontecendo na minha vida. E aí a gente fica naquela preocupação em relação ao pecado que nós fizemos, que desagradamos a Deus. E de fato eu não tinha essa alegria, né, de poder dizer, puxa vida, eu vivo em comunhão com Deus, que coisa maravilhosa. Até que realmente alguma coisa aconteceu na minha vida e eu pude começar a testificar daquilo que Deus fez em mim. Eu vivo uma aliança em Cristo Jesus que não está pautada no pecado, está pautada na graça, no relacionamento que Ele dá comigo. Nós temos um intercessor junto ao Pai. Há um texto que eu li hoje de manhã, ainda antes da gente começar aqui, que por conta da minha apreensão aqui de não cometer deslizes, eu quero abrir para ler com vocês. Hebreus 7:25 fala isso. Por isso também pode salvar totalmente. Está falando de Jesus, certo? Desse sacerdócio imutável de Jesus. E por isso também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por ele. Jesus está sempre vivendo para interceder por cada um de nós. Então ele pode salvar totalmente cada um de nós. Então nós somos libertos da morte que a lei trazia para cada um de nós. Nós já morremos para a lei em Cristo Jesus. Ele morreu para justamente pagar o preço pelos nossos pecados, a nossa desobediência da lei. Nos leva à morte. Nós já morremos em Cristo Jesus. Então a lei não tem mais domínio sobre cada um de nós. Você tem vivenciado isso, desfrutado essa alegria, dessa liberdade em Cristo Jesus? Segundo ponto. Moisés ali representa também o cumprimento de Deuteronômio 18:18. Você se lembra dessa passagem? Quando Deus falou através de Moisés ali, que levantaria um novo profeta, e esse profeta novo é Jesus. Veja Deuteronômio 18, a partir do 18 e o 19 também. Farei com que se levante no meio dos seus irmãos um profeta semelhante a você. Deus está falando isso para Moisés. E cuja boca porei as minhas palavras. E ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Jesus é este profeta que Deus prometeu que viria depois de Moisés, alguém semelhante a Moisés, com quem Deus fez uma aliança com o povo através de Moisés, né, da lei que deu a Moisés. Deus levantaria um novo profeta, uma nova aliança, um novo chamamento para ser povo de Deus através de Jesus. E Deus colocaria as palavras dele na boca de Jesus e então seria essencial, fundamental, ouvir essas palavras dele. Porque quem não ouvir as minhas palavras, disse Deus, que colocarei, que falarei, que ele falará em meu nome, eu lhe pedirei contas. Então a segunda aplicação para nós, a primeira foi se nós vivemos realmente essa liberdade em Cristo Jesus ou se nós estamos presos nas regras da lei, vivendo talvez até descambando para uma religiosidade sem conseguir desfrutar desse relacionamento pleno com Deus. Pela graça, salvos pelo que Jesus fez. Essa segunda aplicação é se nós estamos ouvindo a voz de Jesus. Jesus tem falado Jesus falou, Jesus ministrou, Jesus nos faz revelações a respeito do relacionamento com Deus e como é que isso pode acontecer. Nós estamos dando ouvido
ao que Jesus revelou para nós, ao que Jesus mostrou para nós, esse novo caminho nele, nós estamos desfrutando dessas palavras. Elas têm realmente tido sentido para nós, significado prático nas nossas vidas. Jesus está falando com você e comigo, a gente precisa dar ouvidos e a gente precisa saber o que a palavra de Deus fala com cada um de nós. E eu estava até agora falando sobre Moisés. Vamos agora falar de Elias, tá? Elias, como profeta, está ali e o que a gente percebe é que ele é como um representante desses profetas, né? Dessas pessoas que viviam, não somente as pessoas, mas também os escritos, né? Você sabe que havia um costume de falar sobre o Antigo Testamento naqueles dias de Jesus, como a lei e os profetas, né? Resumindo ali as escrituras, leis, salmos e profetas. Então está ali o profeta, representando essas pessoas que tinham relacionamento com Deus íntimo, de ouvir a sua voz e de transmitir a voz de Deus para as pessoas. E não somente isso, mas eles eram quase que sempre pessoas que eram usadas por Deus para chamar as pessoas para voltar ao relacionamento com Deus. Então eram pessoas que Deus levantava para trazer o povo da sua rebeldia, da sua rebelião, do seu afastamento do Senhor. Destacavam a importância de viver conforme a aliança, que era a lei. Então chamava as pessoas para obedecer à lei, para viver aquilo que a palavra de Deus ensinava, para se afastar dos deuses estranhos que eles passavam a servir, né, segundo os costumes dos povos vizinhos. E os profetas eram sempre esses restauradores, né, da aliança ou do relacionamento do povo com Deus. E a outra coisa de Elias é que havia uma profecia também de Elias, do jeito que havia uma profecia de Moisés, havia uma profecia também de Elias, que dizia que Elias converteria, né? Elias virá, a profecia está lá em Malaquias 4:6, e diz lá literalmente, converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. E o que isso significa? Numa primeira leitura você pode imaginar que a Bíblia está falando de relacionamento familiar. Não é bem assim. O que a Bíblia está falando numa linguagem figurada é que Deus vai pegar os novos, os mais que vieram depois, né? Os judeus da atualidade ali de Malaquias, os judeus que viriam depois, nasceriam depois, também os gentios, né? Que se relacionam com Cristo, com Deus através de Cristo, os gentios convertidos, né? E os judeus convertidos, esses são os filhos. Então a linguagem figurada aqui é assim, os pais quem são? Os patriarcas, aqueles primeiros da fé, do povo de Deus, aquela relação lá de Hebreus, aquele povo que vivia pela fé, que pela fé foi aceito por Deus, né? Começando a lista lá em Abraão. Então, esses são os patriarcas, esses são os pais. E por que os pais não estavam, os corações dos pais e filhos não estavam voltados uns para os outros? Porque os pais viveram pela fé. E aí os filhos estavam em desobediência, né? O povo de Israel, no tempo de Malaquias, estava afastado de Deus. E a carta, e o livro que registra as profecias de Malaquias fala muito sobre isso, para esse povo voltar, né? Para ser restaurado. Então, viria um Elias que restauraria, né? Converteria o coração dos filhos para os pais. O que isso significa? Que aquele povo que hoje estava distante de Deus iria agora ficar em consonância com aquelas pessoas que no passado viveram em relacionamento verdadeiro com Deus. Então, os patriarcas e os judeus daquela atualidade, que estavam afastados de Deus, agora eles iriam entrar na mesma categoria de povo de Deus, de relacionamento verdadeiro e chegado com Deus. E mais à frente, nos tempos de Jesus, os discípulos, né? E os judeus que se convertem, e mais adiante também os gentios, nós, né? Todos nós. Nosso coração está alinhado, afinado com aqueles que viveram antes de nós e que serviram a Deus e que desfrutaram desse relacionamento com Deus, dessa aliança com Deus. E aí é onde está, você está percebendo, o tema do que nós estamos falando aqui é justamente esse relacionamento com Deus, essa reconciliação que Deus faz com o homem. O motivo
daquele acontecimento ali, o que aquilo ensina para nós é sobre a aliança em Cristo. É justamente a perfeição da aliança que acontece em Jesus e a submissão da lei, do ministério da lei, a esse novo ministério em Cristo Jesus, a salvação que vem para nós através de Jesus, a submissão de todas as coisas, a converter o coração dos filhos aos pais, ou seja, nós, a nossa geração, se alinhar com aqueles que foram e andaram conforme a vontade do Senhor, e isso acontece em Jesus, isso é através de Jesus. Então, aquele momento que os discípulos veem é uma coisa muito reveladora para cada um de nós e realmente é um tema central na Bíblia. E a pergunta que fica é: eu estou reconciliado com os patriarcas? A minha vida é vivida pela fé e eu estou em aliança com Deus? Eu sou povo de Deus? Nós precisamos ter essa certeza, meus irmãos. Você que está me ouvindo e você que está me assistindo, nós precisamos, isso é essencial. Nada é mais importante para mim e para você do que estarmos num relacionamento verdadeiro com Deus, estarmos em aliança com Deus, estarmos desfrutando dessa obra que Jesus fez na cruz para cada um de nós. E encerrando, meus irmãos, eu tinha reservado mais alguma coisa aqui, mas encerrando, por conta do tempo, será que eu e você nós estamos dominados pelo medo? Porque nós não entendemos as circunstâncias que nos cercam? Por que eu estou falando isso? Ou será que nosso coração está animado e esperançoso? Porque o contexto aqui, rapidamente eu vou explicar para você. Você vai entender. Jesus tinha acabado de ouvir de Pedro que eles reconheciam que Jesus era o Cristo. E, em seguida, Jesus fala para os discípulos o seguinte. Começa a explicar para eles. Eu vou para Jerusalém, eu vou sofrer na mão dos sacerdotes, dos principais, dos religiosos, e eu vou ser crucificado. E eu vou ressuscitar. Então imagina os discípulos visualizando Jesus como Cristo e em seguida Jesus diz: bom, eu sou o Cristo, eu vou para Jerusalém e eu vou ser morto e eu vou ressuscitar. Isso abala os discípulos. Isso deixa até Pedro querendo repreender Jesus, dizendo: não, Jesus, não aconteça isso. E Jesus é duro, repreendendo ali a Satanás, né? E a Pedro, na voz de Pedro, porque Pedro falava de coisas que ele não estava entendendo, né? Mas Jesus iria sim, e só aconteceria tudo que nós desfrutamos hoje se Jesus fosse. Justamente porque Jesus é o Cristo, então ele precisava morrer por cada um de nós. E aí, curioso, porque é justamente sobre esse assunto que Jesus está falando com Moisés e Elias. Lucas, capítulo 9, 31, é que deixa claro isso para nós. O que Jesus estava conversando com Moisés e Elias? Jesus estava conversando com Moisés e Elias sobre a morte dele em Jerusalém. E aí a gente pergunta assim: poxa vida, que coisa fantástica. Como é que pode isso e que sentido isso tem, que implicação isso tem para mim e para você? Queridos, a salvação só é possível em Jesus. Não dá certo usando Moisés, não dá certo usando Elias. Só dá certo usando a cruz de Cristo, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Esse é o único meio de termos aliança com Deus, de vivermos a vida eterna, de estarmos com o Senhor Jesus. Isso é tão maravilhoso porque é de graça, mas isso assusta os discípulos. E aí vem essa cena da transfiguração. E aí anima de novo o coração dos discípulos. Anima a ponto de Pedro dizer: Jesus, você quer que a gente construa aqui 3 tendas, uma para você, uma para Moisés e uma para Elias? Eles ficam empolgados de novo. Eles estão imaginando que Jesus vai para Jerusalém e vai ser morto, e eles estão abatidos e estão tristes. E aí, de repente, vem essa cena maravilhosa de Jesus glorioso, né? com o rosto resplandecente, com vestes tão brancas que a Bíblia diz que nenhum lavador conseguiria lavar a roupa e deixar branca daquele jeito. E aí eles veem Jesus
falando com Moisés, Jesus falando com Elias, e tem um comentário que eu vi que foi muito legal. Ele fez a seguinte observação. Jesus estava conversando com Moisés e Elias sobre a morte dele para dizer para Elias e para Moisés: eu estou indo para Jerusalém agora para morrer, para salvar vocês também. Então, veja, Moisés representa a lei, Elias, esse povo, esse que tem relacionamento com Deus, e Jesus está dizendo: eu estou indo lá para morrer por vocês. Entende o que eu estou indo fazer? Eu estou indo, a minha salvação também é para vocês, né? Também é para esses que morreram na esperança dessa obra que eu iria fazer, né? Todos que viveram antes desses dias, inclusive vocês. Moisés e Elias não se comparam, né? E eles sabiam disso com esse que veio e que fez isso por cada um de nós. Queridos, nós já avançamos aqui 1 minuto no tempo, eu não queria fazer isso, mas que Deus nos abençoe e aplique essa palavra no nosso coração. Tenha esperança, não viva com medo, preocupado porque não entende a situação, mas tenha esperança. A nossa esperança está em Jesus e tudo aquilo que Ele falou vai se cumprir. Ouça, esteja atento e desfrute desse relacionamento com Jesus e com Deus. Amém? Que Deus abençoe. Vamos agora para a sala, vai ser no Google Meet, tá bom? O pastor Alcimar só me pediu rapidamente aqui para enfatizar o seguinte: faça a sua inscrição para o culto hoje à noite. É importante que você se inscreva naquele link que está sendo divulgado. Eu já vi aqui no chat, o pastor Alcimar colocou. Clica lá e se inscreve para o culto hoje à noite, senão vai dificultar a nossa organização, tá bom? É fácil, você faz isso rapidinho e assim a gente consegue fazer tudo para a glória de Deus, tá bom? Que Deus abençoe e vamos para as salas então.